Queridos, nós estamos trabalhando uma série de mensagens nesse mês de setembro, mês de aniversário. Quantos anos estamos fazendo? 64. Temos muita coisa acontecendo essa semana. Na terça-feira amanhã teremos o primeiro reino, na terça-feira teremos ali na Assembleia Legislativa a homenagem ali ao pastor Roberto, quarta-feira o Entre Amigas. Pense numa igreja que você não consegue fazer tudo o que acontece. E é muito bom quando nós vemos uma igreja realmente viva, uma igreja que tem caminhado. E no sábado, nós temos um evento muito especial, que é para os novos voluntários. Quem, de repente, você está aqui na IBB já há alguns anos, ou você chegou recentemente, você ainda está na cadeira azul, e o grande desafio é você se envolver ministerialmente. Então, teremos um café da manhã no sábado de manhã, onde você vai poder conhecer um pouco mais a nossa estrutura ministerial, representado pelos principais ministérios. Se nós fôssemos colocar detalhadamente todo, não caberia aqui no salão, é muito ministério, mas tem os ministérios que são os guarda-chuvas, onde tem alguns ministérios, tem rede de cuidado. Só a rede de cuidado tem 12 ministérios embaixo dele, não teria como, né? Então, nós vamos ter um movimento aqui, onde você vai poder conhecer os ministérios e se voluntariar e poder ser ministrado e ter perguntas, ter um momento muito especial e um café muito abençoado também, sem custo, só para você vir conhecer, realmente estar se envolvendo na IBB. E hoje nós estamos trabalhando aí sobre servir, eu quero trabalhar hoje servindo minha família com amor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios 12, nós vamos estar caminhando nesse texto, certo? Nós vamos estar caminhando nesse texto, vamos estar refletindo nele, e essa noite, quando eu pensei, Deus mudou a mensagem, eu estava indo para uma direção, Deus traz outra, e às vezes Deus faz isso, não é comum Ele mudar muito, mas dessa vez ele foi algo muito especial. E Ele colocou no meu coração trazer o contexto de família. Mas por que família? Por que família? Quando nós pensamos em família, você está pensando na sua família, então a sua família nuclear, pai, mãe, filhos, certo? De repente você tem hoje, por exemplo, eu tenho meus pais, nós somos 4 irmãos, reunimos agora recentemente todos os irmãos e os netos, os sobrinhos, deu 19 pessoas. Então, 4 irmãos, meu pai e minha mãe, tudo reunido, 19 pessoas. Mas pessoas muito diferentes, cada um com uma característica, cada um com uma personalidade, e os sobrinhos também muito diferentes. Embora tenham o mesmo sobrenome, muitos deles, com exceção da minha irmã, que tem um sobrenome, mas tem um Yaskiewicz no final, né? Mas são muito diferentes. E família é isso, e quando nós pensamos na família de Deus, por que nós falamos a igreja é família de Deus? Por que nós chamamos irmãos? Por que nós olhamos para a família IBB e falamos, nós somos uma família? Quando nós pensamos algo que une e que gera uma família, é uma mesma paternidade. Então, lá em 1 João, quando Jesus se entrega por nós, Ele reconecta nós ao Pai. Mas por que ao Pai? Porque até então, quando o pecado entra no mundo e ocorreu a separação entre Deus e o homem, certo? Simplesmente nós fomos desconectados, nós perdemos essa condição. E em João 1,12, ele vai falar que aqueles que creram, que receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Que não nascido da natureza humana, mas nascido no Espírito, nascido de Deus. Então, nós temos a condição de filho a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, e nós temos agora o mesmo Pai, por isso que nós somos família de Deus. Mas quando nós vamos lá em Romanos 8, nós vamos ali no versículo 28, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E o texto vai continuar falando de Jesus como sendo o primogênito de muitos irmãos. E é muito interessante porque então agora nós temos Deus que é o Pai, nós temos Jesus, lá em João 3,16 fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então ele era unigênito, ele era único, mas a partir do momento que ele se entregou por mim e por você, ele deixou da condição de unigênito para ser o primogênito, porque ele deu acesso a nós a termos a mesma filiação, a termos a mesma condição de filho. E por isso que nós somos uma grande família, e a família de Deus,
e é muito maior do que a IBB, mas Deus nos colocou aqui nessa família, na família IBB, para que nós, como família, pudéssemos crescer, pudéssemos amadurecer e cumprir o nosso propósito. E é isso que eu gostaria de conversar. E eu queria tratar um pouquinho sobre isso nessa noite. Então, você tem servido na sua família? Será que você é daqueles que, na sua casa, todo mundo só te serve? Ou você serve também? Eu lembro de alguém que serviu comigo, e um dia ele me convidou para ir na casa dele. Ele morava em outra cidade, ele tinha 2 filhas e tinha esposa. E ele se dizia crente. E ele chegou lá, e eu cheguei na sexta-feira, eu ia ficar o final de semana naquela cidade. E ele chegou, ele sentou, filha, então, tirar minha bota, tirou a bota. Aí veio outro lá, tirou não sei o quê. E aí a esposa foi lá preparar o banho. E aí ele veio, tomou banho, sentou na mesa, esposa me serve. E a esposa veio e serviu. Mas eu vi que não era algo por amor, era algo imposto. Sabe quando a pessoa, eu sou o tenentão aqui, o coronel aqui, e lá você coronel também na minha casa. Será que você tem essa postura de que quer que todo mundo te sirva na sua família e você não serve a sua família? Você não serve a sua esposa, o seu esposo, você não serve os seus filhos, ou os filhos, você não serve os pais. Como é que você tem exercido essa condição de servir, de abençoar a sua família? E aí eu pergunto, como é que você tem servido na sua família de fé? Na sua família, na família de Deus, chamado IBB. Se você é nosso visitante, você está aqui hoje, você está sendo convidado a fazer parte dessa família. E hoje você vai ter a oportunidade de repente, falar assim, não, eu quero fazer parte dessa família. Mas você que é família, como é que você tem servido na família IBB? Aqui, nós temos um boto aqui, ó, amo servir na IBB. Quando eu cheguei aqui há 25 anos atrás, eu já compartilhei aqui, o meu primeiro ministério foi o Ministério Infantil. E desde lá eu não me recordo, desde que eu cheguei aqui na IBB, que era lá na Gago Coutinho, de ficar algum tempo sem servir, sem estar envolvido em alguma coisa. Eu lembro que eu tive um período de abstinência, que eu tive uma crise de abstinência, que eu servi em tantos ministérios, quando nós fomos para Brasília, eu cheguei lá e falei, e agora, o que eu vou fazer aqui nessa igreja em Brasília? E IBB ficou lá em Curitiba. E aí, até que eu fui me envolvendo numa igreja era a terceira do plano piloto lá, até conseguir me envolver no serviço. Sabe, nós precisamos entender que na família, nós servimos porque queremos que a nossa família cumpra o propósito que Deus colocou aqui. A sua família tem um propósito nessa geração, nesse mundo. Pela manhã nós somos ministrados de uma forma muito especial sobre Deus fazer infinitamente mais, que é infinitamente mais esse período que estamos aqui. Certo? De você realmente entender que você está passando por uma geração e tem um legado na sua frente que você está entregando o bastão para que eles continuem, vai ter alguém que vai entregar lá na frente. E por isso que eu oro pelos meus filhos, pelos netos, pelas próximas gerações, que eles possam reproduzir, que eles possam viver o amor a Deus como eu tenho buscado a viver, como a Angélica tem buscado, e nós possamos reproduzir isso. Certo? E esse é o desafio de nós cumprirmos o propósito. Na família. Mas quando nós pensamos na família de Deus, o propósito é a edificação. E aqui, Deus nos dá uma família, Deus nos dá o amor na família para nós servirmos na família. E Deus nos dá o amor um ao outro, e nos dá dons para que possamos servir a família de Deus. Então, quando nós vamos ali em 1 Coríntios 12, nos primeiros 11 versículos, nós somos ministrados sobre dons. Nós somos desafiados sobre dons, sobre você conhecer, sobre você buscar. Mas eu quero refletir a partir do versículo 12, onde ele vai falar agora sobre essa necessidade de vivermos unidade. Porque não adianta eu ter o meu dom e eu querer esconder ele, guardar ele e falar assim, ó, esse dom é meu, eu vou usar para a minha edificação. O propósito não é esse. O propósito é muito maior do que isso. Eu quero trazer alguns destaques que nos desafia a vivermos família, como igreja, servindo com amor ao Senhor,
através da igreja, onde Deus nos colocou, para convivermos, para adorar a Ele, para proclamar as boas novas, para adorar ao Senhor, edificar um ao outro, pastorear um ao outro, cuidar um do outro e servir uns aos outros. E o primeiro destaque que eu queria que nós pudéssemos ver ali, no capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 12, que como família, nós devemos viver unidade e não uniformidade. Certo? Quando eu não entendo um princípio da unidade, eu terei uma dificuldade muito grande de viver esse contexto de família. Certo? Se eu olhar para a família que tem o mesmo sobrenome, ela tem ali uma uniformidade. Você pega todo mundo. Então, a família Vieira, lá tem muitas pessoas com a família sobrenome Vieira. Então, meu avô teve, acho que 8 filhos, 9 filhos, e todos eles vieram com o sobrenome Vieira ali e tal. Então, tem uma família, tem uma uniformidade. Mas essa uniformidade não gerou a unidade. A unidade maior foi no núcleo do meu pai, e ali conosco gerou uma unidade, e hoje eu tenho uma unidade. Então, o sobrenome ele vai gerar uma unidade, uma uniformidade, é uniforme. Mas a unidade é quando nós somos unidos no mesmo propósito. Quando eu entendo isso, fica mais fácil eu entender que, muito mais do que eu dizer assim, olha, eu sou crente, eu sou discípulo de Jesus, é eu caminhar junto no mesmo propósito. Porque a uniformidade, ela não traz edificação, mas a unidade sim. Você já viu pessoas que entraram na justiça para retirar o sobrenome, porque o pai era um crápula, fez muita coisa errada, e falou assim, eu não quero o sobrenome do meu pai? Eu já vi. Os meus anos de advocacia acabaram gerando, conhecer algumas coisas absurdas. Pessoas pedindo para tirar o sobrenome. Certo? Como eu já vi também, pessoas querendo o sobrenome, que o pai gerou o filho, e foi sem o nome na identidade, e ele entrou com um reconhecimento para trazer o sobrenome. Mas sabe, a unidade é algo que nasce no coração de Deus e que sempre foi trabalhado no coração de Deus. E o desejo de Deus é que, como família, não sejamos somente uniformes, mas unidos. Construir unidade em família requer tempo de qualidade, intencionalidade, pois as práticas geram fortalecimento das conexões que abençoam a convivência na família. Então, Deus projetou a família para ter unidade. Deus projetou a igreja para ter unidade. Você tem unidade na sua família? Você, seu cônjuge, seus filhos estão andando na mesma direção? Ou estão andando em direções opostas? Será que vocês estão debaixo do mesmo teto e o que estão fazendo é partilhando despesa? Despesa de casa. Um paga a luz, outro paga a água, outro paga não sei o quê. Mas não existe uma unidade. Porque não existe uma unidade de propósito. Existe somente o interesse para viver a vida do meu jeito. Queridos, na família nós precisamos viver unidade. E na igreja também. Nós precisamos entender o poder da unidade. E se nós olharmos ali, no versículo 12 até o 18, ele vai dizer ali, o apóstolo Paulo, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. O apóstolo Paulo não está falando, ele não está usando aqui a ilustração da família, ele está usando a ilustração do corpo. Mas a palavra vai dizer que nós somos corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça e nós somos o corpo.
E nós somos família, porque quando nós vamos lá em Mateus, no Pai Nosso que estás no céu. Certo? Agora, nós como corpo de Cristo temos vários dons. E vários dons, eles precisam viver em unidade para que cumpram um propósito. Se eu não cumpro o meu papel dentro do corpo de Cristo, eu não entendo que a minha parte, dentro de um todo, tem um propósito que ele é único e abençoa todo mundo. Então, por exemplo, eu vou beber essa água. Eu sou um único corpo. E aí eu tenho a minha mão precisa fechar. E a minha boca precisa abrir. Isso vai abençoar o meu corpo. Certo? E é isso. Agora imagine se eu só pudesse fechar. Eu só fecho tudo. Eu não ia cumprir o propósito. Entende? E no corpo é a mesma coisa. Se você foi batizado no Espírito Santo, você é membro da família de Deus. Mas o que é batizado no Espírito Santo? É o ato da conversão. Quando eu genuinamente reconheço que Jesus, o unigênito, se entregou pela minha vida, certo? Ele morreu, ressuscitou, venceu a morte. A partir desse momento, ele deu acesso ao Pai. E nesse momento que eu me converto, eu sou selado com o Espírito Santo. Eu recebo o Espírito Santo, sou batizado no Espírito Santo. A partir desse momento, eu sou filho. Parte dessa família. Então, se eu faço parte dessa família, se Deus me colocou nessa família chamada IBB, por que eu estou aqui? Como é que eu posso usar a minha vida para abençoar o reino, para edificar o reino? Porque unidade não é todo mundo fazer a mesma coisa, mas para todos os movimentos, tudo aquilo que é feito, cumpre o mesmo objetivo. Isso é unidade. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Tem alguém na recepção externa, tem alguém no infantil, pessoas fazendo algo diferente, para o mesmo propósito. Agora imagine se todo mundo quisesse cuidar de criança. Todo mundo tem um único dom. Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Não dá. Por isso a diversidade de dons e o Espírito Santo entrega a cada um liberalmente. O pastor Tiago pregou sobre isso semana passada. Certo? E nós recebemos um dom, e nós temos um dom que carregamos em nós, todos aqueles que genuinamente deixaram da condição de criatura para serem filhos. E aí tem muitas pessoas que pegam um dom, chegam lá na casa, abre a gavetinha, coloca lá dentro, tuf, e vem para a igreja. E aí eu estou aqui consumindo, e eu deixo o meu dom estancado, o meu dom paralisado. Sabe, nós precisamos entender que quando a igreja cumpre o seu papel, ela não cumpre baseado em uma pessoa. Ela cumpre baseado no corpo. Quando você vê uma igreja que ela é reconhecida pela pessoa de uma única pessoa, é muito perigoso. A igreja do fulano de tal. Não é a igreja do Senhor, não. E por isso que você vê aqui um colegiado de pastores. Por isso que aqui você vê diversos pastores e líderes de várias áreas que conversam semanalmente, regularmente, sobre tudo. Por isso que nós somos unidade. E você é convidado, e você está aqui, e de repente você já está vivendo unidade, glória a Deus. Mas cuidado. Para você que está vivendo uniformidade somente. Eu sou membro, eu estou no hall de membros da IBB, mas você não vive IBB. Sabe, se Deus, quando Jesus fala lá em Mateus 18, 20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Queridos, nós precisamos entender que se fosse para não ter unidade, Jesus, você deve estar aqui e tal, é sozinho. Não, 2 ou 3 eu vou estar. Aonde existe mais pessoas, eu vou frutificar a partir do momento que eu não sou um, mas eu sou unidade com alguém. Unidade com alguém. Deus criou Adão, Deus criou Eva, mas quando ocorreu a unidade dos dois, geraram filhos. Eu sozinho não conseguiria gerar o Nicolas e a Fernanda.
A Angélica sozinha não conseguiria gerar o Nicolas e a Fernanda. Mas quando nós nos conectamos em unidade, nós frutificamos. Você está entendendo? A unidade frutifica. A uniformidade que gera o mesmo padrão, mas distanciado, ele fica estéril. Talvez você está aqui e não está frutificando, porque você não está ainda envolvido na unidade do corpo de Cristo. Mas o texto, ele vai continuar, e eu olhando para esse texto de Paulo, e eu estou fazendo esse paralelo, porque Paulo está usando a figura do corpo. Nós somos o corpo, está olhando a orelha, o olho e tal, e eu estou transladando isso para a família. Eu estou fazendo esse movimento para tentar olhar isso como família. Então, como família, nós vemos que eles cumprem o mesmo propósito. Nós precisamos entender que devemos caminhar no mesmo propósito. Eu falei já sobre isso. Então, uma família que quer comprar uma casa nova, ele vai, vamos fazer um esforço aqui, vende o carro da mãe, vamos guardar dinheiro aqui, vamos comer menos pizza, vamos fazer isso, fazer aquilo, porque existe um propósito na família. E quando nós estamos, como somos família de Deus, o que nós fazemos? A mesma coisa. Vamos comprar o terreno aqui do lado? Tá, 1.700.000, já temos aqui, tal, todo mundo segura, reúne, tal, o carro até do pastor foi vendido, foi um movimento, todo mundo, não mesmo a mesma oferta, mas a mesma visão, o mesmo sacrifício. Porque existe um alinhamento de propósito. E nós falamos já sobre isso. Mas eu queria ler ali do versículo 19 até o 26, onde ele vai continuar o texto, dizendo assim: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Esse não preciso de você, certo? A nossa sociedade está meio doente. Tem pessoas que hoje, eles acham que eu posso viver desconectado do corpo. Eles chamam lá os desigrejados, agora deve ter outro termo aí. Sabe, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não tem. Eu preciso de você. Quem é mais antigo lembra uma musiquinha assim: eu preciso de você, você precisa de mim. Aí, já começaram a fazer um movimento ali, né? Eu não vou cantar, misericórdia. Cada um com o seu dom. Eu não sou bom para cantar. Mas ele continua lá. De fato, Deus dispõe cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E assim muitos membros, mas um só corpo. E ele vai continuar dizendo, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensam serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. O que ele está dizendo aqui? Sabe aquele dedinho do pé, que ele acha assim, olha, eu não tenho, nesse corpo aqui, eu não tenho nenhuma função. Mas dá com esse dedinho no canto do pé da cama. Sabe? Quando você vai em hotel, você viaja, assim, daí tem aqueles criado mudo, que é um pouquinho diferente do que você está acostumado, e você vai dar aquela topada. Uau! Esses dias atrás, o pastor Roberto viajou, deixou o carro dele comigo. Eu estou acostumado com o meu carro abrir o porta-mala e fechar, pegando o computador lá atrás. E aí veio o carro diferente, na minha testa. Puxa, eu nem lembrava que eu tinha testa. Mas a partir daquela topada ali, misericórdia. Sabe? E abriu e fez, ficou feio, um negócio doido. Queridos, se você acha que você está aqui, fala assim, olha, eu não sei fazer nada. Eu sou ruim em tudo. Quer dizer que você está errado. Você é filho do Criador. O Criador, uma das características de sermos imagem e semelhança do Senhor é sermos criativos. Certo? A criatividade. Deus te deu
um potencial. Você que, de repente, está escondendo esse potencial por medo. E, de repente, alguma coisa que aconteceu lá e te bloqueou, e você não consegue se colocar à disposição para servir. Sabe, pessoas que foram machucadas por líderes religiosos lá, e hoje tem um dom enorme para tocar, para banda, para orquestra, e eu não me envolvo, porque eu não sirvo para isso, não. Nós precisamos entender que todos nós temos, sim, um papel no corpo de Cristo. Certo? Então, quando eu me voluntario, servindo no estacionamento, quando me coloco à disposição para servir em algo que eu nunca fiz, além de estar edificando o corpo, eu estou aliviando quem está do meu lado. Eu lembro que quando eu cheguei, que eu servia no Ministério Infantil, eu liderei o Ministério Infantil 4 anos e meio. Eu fui líder ali dos berçários de 0 a 18 meses. Troquei muita fralda, mamadeira. Hoje eu vejo as crianças daquela época, hoje estão tudo aí já casando, misericórdia. O tempo passa. 25 anos atrás. Mas sabe o que acontece? Eu achava que eu não era capaz, e eu era solteiro, estava ali cuidando. Mas eu fazia uma escala, e todo domingo tinha furo na escala. E às vezes eu ia lá, e aí eu vou cobrir aqui, até que eu levei um puxão de orelha. Ele falou assim, você não pode ficar servindo todo domingo, você tem que ir para o culto, você tem que assistir o culto. E aí eu comecei a pegar um pouco mais pesado com os voluntários ali, no sentido de compromisso. Você precisa se colocar à disposição de Deus, entendendo que é muito mais do que servir, mas servir com um propósito. É muito mais me colocar à disposição para ajudar na igreja, mas é enxergar uma oportunidade de abençoar vidas. E todas as áreas, tudo que funciona aqui, nós precisamos de pessoas, servos e servas que estejam com o coração queimando para servir ao Senhor, para servir. Quando nós vamos lá em Efésios 4, onde no versículo 4 ele diz, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Queridos, Jesus nos une num propósito. Deus nos une para a glória dele. Ele começa nos desafiando a viver de forma digna, a vocação com humildade. Certo? Entender o propósito nos protege de achar que nosso dom é mais relevante do que os outros. Efésios 5:11, um pouquinho antes ali, ele diz ali que nós precisamos exercer o ministério de uma forma digna. Então, como é que você tem vivido essa dimensão da unidade? Como é que você tem vivido essa dimensão do propósito? Quando nós falamos ali em dom de mestre, dom de pastor, Por que há diferentes tipos de dons ali? E aí ele está trazendo sobre os ofícios da igreja. Será que isso... Imagine se todo mundo tivesse dom de mestre. Só dom de mestre, não precisa evangelista. Não precisa pastor, só mestre. O que aconteceria? Nós teríamos sempre uma grande classe de EBD. Nós estaríamos estudando a EBD. Nós estaríamos aprendendo bastante. Só que a experiência do evangelismo, a experiência prática, talvez, o pastoreio, nós poderíamos estar negligenciando. O que acontece? Quando Deus une perfis diferentes, e nós começamos ali desde o colegiado, os pastores da igreja, os ministros, os líderes, pessoas diferentes. E quando nós nos reunimos, daí tem um que tem uma cabeça mais exata e vai por uma linha, tem outro que ele enxerga a vida um pouco mais subjetiva e vai para outra. E quem está certo, quem está errado? Ninguém. Ou todos estão certos, todos estão errados, em qualquer assunto. Porque existe visão diferente a partir das características de cada um. Por isso que nós somos diferentes e somos chamados para viver a unidade juntos. Então nós precisamos entender que viver o propósito é entender que cada um de nós somos chamados dentro das nossas características, dentro daquilo que nós somos, para viver no mesmo propósito. Tem um autor, um livro chamado Jornada de Autodescoberta. Ele vai trabalhar a personalidade, é um autor cristão. E é muito legal que ele traz um destaque de 3 perfis diferentes.
ele fala assim que existe um perfil que ele é visceral. O perfil visceral, ele fala em fazer. Então, qualquer necessidade que tem, ou qualquer demanda, ele fala assim, ó, o que eu posso fazer? Eu já vou pensar em fazer. Mas tem um segundo destaque que ele fala assim do que ele quer racional. Então, aconteceu alguma coisa, ele fala assim, o que isso quer dizer? O que isso significa? É o racional. E tem um terceiro perfil que é o emocional. Como é que isso vai me afetar? Né? Como é que isso vai mexer comigo? E é interessante porque nós podemos citar alguns exemplos assim. Por exemplo, perdeu um ente querido. Há um tio queridão lá, né? E aí esse tio queridão perdeu. Quem é visceral vai pensar assim, e aí, já providenciaram o caixão, como é que está certinho? Será que já viram lá a questão da urna? Será que tinha seguro? Será que não tinha? Ele já vai tentar fazer alguma coisa. Daí tem um outro filho desse tio, que ele vai lá e ele vai falar assim, o que isso significa? Puxa, eu tinha, agora meu pai aqui, não vou ter mais. O que isso significa agora? Vou ter que mexer aqui, vou ter que fazer lá, como é que meus filhos vão ver, vão crescer agora sem conhecer o avô e não sei o quê e tal. Aí tem o emocional. Ele está lá, como é que isso vai me afetar? E agora? A saudade que eu vou sentir, será que eu vou conseguir viver sem o meu pai? E aí, se eu não entendo o poder da unidade do propósito, aquele que é visceral, que está mexendo com as coisas, ele olha o emocional chorando e fala assim, olha, em vez de ajudar aqui, está lá chorando. E aquele que está chorando está lá, oh, que insensível, nem está aqui chorando comigo. Certo? E não existe certo e errado, existe um perfil. Entende? Agora, ninguém, imagine se chegava lá no funeral, não tem caixão, porque todo mundo ficou chorando, ninguém foi providenciar o caixão. Não ia adiantar. Ou chegava lá, né? Todo mundo chegou lá, falou assim, agora está aqui o caixão, está aqui, vamos fechar aqui, amanhã a gente vem, enterra, vamos embora. Não tem ninguém falar assim, vamos chorar um pouco. Queridos, propósito, unidade, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. E para fechar, nós vemos ali que uma família, ela precisa viver a maturidade no conhecimento de Cristo. Porque quando nós entendemos a família como o servir gera maturidade no conhecimento de Cristo. Pessoas que caminham com Cristo, mas que não se dispõem a servir no corpo. Ele vai começar a viver por mais conhecimento que ele tenha, mas a falta de uma experiência, de estar servindo, de viver o corpo de Cristo, de viver a unidade, vai limitar o nível de envolvimento, de maturidade do conhecimento de Cristo. Porque Cristo se revela no meio de nós. E quando nós servimos, nós conseguimos ver ainda mais Cristo se revelando. Lá no versículo 27, até o final ali, ele vai dizer o seguinte, ora, são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Cada um é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, segundo lugar, profetas, terceiro lugar, mestres, depois que realizaram milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Nós precisamos entender que as diferenças nos unem. E até nós chegarmos lá em Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós precisamos, juntos, crescer e amadurecer no conhecimento de Cristo. Você tem amadurecido? Você tem crescido nesse conhecimento? Você tem avançado nesse propósito? Quando você se dispõe a servir, de repente você está aqui e fala assim, olha, eu não faço ideia o que eu posso fazer para servir. Eu quero te dar um caminho. Jornada do discípulo. Lá você vai conhecer o ser, o viver, o conviver, o frutificar, onde você vai ser ministrado com os dons, conhecendo os seus dons e ver como é que você coloca isso à disposição do Senhor. Quando nós entendemos que o servir a Cristo gera um ambiente de crescimento,
de amadurecimento, de compromisso, certo? Aí sim, nós caminhamos com a certeza que estamos unidos no mesmo propósito. Eu fiz certa vez uma dinâmica aqui, se você já viu essa dinâmica, eu queria que você só deixasse Deus continuar falando do teu coração. Eu queria pedir que a banda aqui pudesse me ajudar nesse processo aqui. Márcio, faça aquele solo que você faz lá na tua casa, ensaiando. Não tem nada a ver com o que nós cantamos aqui. Aquele solo que você faz lá quando você está ensaiando lá na tua casa. Faça aí. Dá uma olhadinha nesse. Uau. Bom, dá um salve de palmas aí, né, pro Márcio. José, manda ver lá. O que você faz lá na bateria lá, mano? Uau! Vamos ver aí a guitarra. O que sai aí na guitarra aí? Uau! Lindo demais, né? Oh, vai lá, agora faça esse mesmo som juntos. Vamos lá. Vai lá. Não, mesmo som, mano. Eu acho que eles ensaiaram isso aí. Não ficou... Acho que colocaram algo na minha dinâmica aqui. Mas vamos lá. Agora, toca aquilo que vocês ensaiaram aqui. É muito claro, quando nós vivemos somente uniformidade, mas cada um olhando somente para si, você puxa toda a sua atenção para si, toda a sua atenção para si. Agora, quando nós estamos em unidade, e nós fazemos as mesmas coisas em unidade, com o mesmo propósito, nós elevamos toda a nossa atenção ao Pai. O que eu quero desafiar vocês, a todos nós, é vivermos unidade no Pai, como filhos, como irmãos do primogênito Jesus, como filho amado e filha amada de Deus, que Deus colocou aqui, nessa família chamada IBB, para nós nos entregarmos e servirmos com alegria, com amor, com entrega. Se você está aqui hoje e você ainda não tem servido nessa família, quero desafiar você a se posicionar e dizer: eu vou, eis-me aqui, Senhor. Você pode fechar seus olhos? Eu quero fazer um desafio para você que está aqui. De repente, você está aqui hoje e você precisa tomar uma primeira decisão de ser parte dessa família. E para fazer parte dessa família, da família de Deus, para você deixar dessa condição de criatura e ser filho de Deus, você precisa de algo muito simples, que é um arrependimento. É você se arrepender e reconhecer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador.
Se você está aqui hoje, nessa noite, você nunca tomou uma decisão genuína de entrega ao Senhor Jesus, eu quero desafiar você a fazer uma oração. Aí no seu lugar é você e Deus, é você e o Senhor somente. Você pode dizer aí: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora, eu quero pedir perdão dos meus pecados, e eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor. Toma minha vida em tuas mãos, ó Deus. Eu quero viver algo novo. Eu quero me colocar à disposição do Senhor, para conhecer mais o Senhor, para fazer parte dessa família do Senhor chamada igreja. Abençoa, Deus. Eu me entrego nas suas mãos, em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa. Se você fez essa oração, eu queria orar por você. Levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus lá atrás, graças a Deus aqui. Quem mais? Graças a Deus. Quem mais? Levanta a sua mão bem alto. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu queria que nós pudéssemos ter um tempo especial aqui. Nós vamos ter um tempo especial porque, queridos, essas pessoas que levantaram a mão, imagine alguém na sua família chegando. Nós estamos aqui, nós apresentamos os bebês aqui, né? E aí o Jonathan aqui foi apresentado, né? E ali o André Cris falando assim: olha, uau, um novo membro da família, que já recebeu ali o sobrenome de Paixão, sabe? Mas ele não é só uma uniformidade, ele é unidade. E esses irmãos, você que levantou a sua mão, você está dizendo assim: eu quero fazer parte dessa família. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos estar cantando esse cântico. Eu queria que você que levantou a sua mão viesse aqui à frente. Eu quero te receber aqui, nós vamos receber você com um abraço, como família. E eu quero poder aqui orar por você e ajudar nesse processo de crescimento. Então, enquanto nós cantamos, você que levantou sua mão, sai do seu lugar. Mesmo que você não levantou e você hoje entende que você precisa fazer parte dessa família, vem aqui à frente. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor por um tempo novo na sua vida. Pode vir. Glória a Deus. Pode vir. Vocês que levantou a mão, chega aqui. Fazer um desafio. Sei que tem alguém que levantou a mão, fique bem tranquila. Aqui nós estamos num ambiente seguro, tá? Eu gostaria muito que você me comunicasse no final, para nós estarmos orando e caminhando juntos. Mas eu queria agora trazer um desafio para você, que hoje está falando assim: eu quero servir ao Senhor na IBB. Eu quero me colocar à disposição. Você já vai se inscrever para sábado, vai ter aqui as informações. Mas eu queria que você fechasse seus olhos e colocasse seu coração diante do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você que também entregou a sua vida ao Senhor hoje. Por mais que você não veio aqui à frente, eu quero te desafiar, dar um passo de fé. Nós queremos te conhecer para caminharmos juntos. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor porque nós estamos aqui hoje servindo ao Senhor com alegria. E nós colocamos diante do Senhor esses irmãos e irmãs que hoje decidem reafirmar o compromisso de ser bênção, de usar os seus dons à disposição do reino, através da sua igreja, através da IBB. Deus abençoa, Senhor, as decisões que foram tomadas nessa noite. Confirma no coração de cada um desses irmãos
irmãos e irmãs que hoje entregaram a vida ao Senhor, dizendo: eu quero fazer parte dessa família, eu quero viver família junto com a IBB. Deus abençoa, confirma no coração deles essa decisão, nos ajuda a ajudá-los, ó Pai, nos capacita a ajudá-los. Abençoa, Deus, em nome de Jesus nós colocamos cada ministério, cada voluntário, cada vida que hoje tem dedicado vidas ao Senhor, vidas de tempo, vidas em compromisso. Deus, em nome de Jesus, faz algo novo em nosso meio, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Adora